Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, Rede TV, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, o programa Opinião 7 de setembro de 2021, uma data emblemática, 7 de setembro, não é? E a gente, mesmo sendo um feriado nacional, nós estamos a postos aqui, firmes e fortes, com o programa Opinião ao vivaço com você, seguindo nosso compromisso de trazer sempre informações fresquinhas, entrevistas, opiniões e tudo mais, porque você merece e você é a nossa razão principal de trabalho. E aliás, hoje, por ser 7 de setembro e por termos justamente essa questão aí da data emblemática e mais ainda por conta das manifestações que houve no dia de hoje, eu já deixo aqui o convite para que você interaja conosco, porque a razão principal, como diz Lorenberg Alves, o filósofo, do nosso trabalho é você, telespectador. Então, olha só, eu já quero saber, o que você achou hoje dessas manifestações, as manifestações no estado de Mato Grosso, no país inteiro, não só na Paulista, como também lá em Brasília, na Praça dos Três Poderes, aqui na cidade de Cuiabá, enfim, na sua cidade. Eu quero saber a sua opinião. Aliás, você é o nosso convidado a participar conosco, interagir. Você achou que foi bom, que foi forte, que foi fraco, quem saiu ganhando, quem saiu perdendo, o recado foi passado, não foi passado, enfim. Opine, interaja conosco. Evidentemente, a gente só pede que a gente não saia, como diria o filósofo Jair Bolsonaro, das 4 linhas, né, da Constituição. Eu já diria que a gente não saia das 4 linhas do respeito. Não vamos colocar palavrões nem nada, mas vamos opinar de forma tranquila. A sua participação é bem-vinda aqui, essencial e bem-vinda, pelo WhatsApp 99932-2529. Então, já deixo o convite aí, e a pauta é essa aí, né? As manifestações do 7 de setembro de 2021. Qual foi a sua percepção? O que você achou que rolou no dia de hoje aí? Eu sei que rolou hoje muito calor aqui em Cuiabá, que eu vou te falar para você, bateu recorde. Em casa, com ar-condicionado, ventilador ligado, tudo ligado, e água fria e tudo mais, e fervendo de suor. E aí, o Opinião está no ar. Hoje a gente tem aqui na nossa bancada o advogado, de novo, né, o Rodrigo Sirineu, esse que você vê aí, ó, esteve aqui conosco recentemente, falando de urnas eletrônicas, a questão eleitoral propriamente, que aliás é a praia do Rodrigo Sirineu, né? E também é a praia dele falar de política, dessas manifestações, por exemplo, aí ele tem opinião formada, porque lida com isso no dia a dia, não é? Essas causas que circundam aí essas manifestações, inclusive. O Rodrigo está aqui a posto também para manifestar suas opiniões, debater conosco. E, é claro, com o Lorenberg Alves, professor inclusive de Direito, dá aulas e fala muito sobre essas questões aí, né? E vai falar conosco também aqui, né, Lorenberg? Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho. Um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Posso fazer 3 registros? 3 registros. O primeiro deles, lembrando ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que hoje completa 4 dias que recebeu a denúncia do sobrevoo do avião militar. Lembra disso? 4 dias. A Assembleia Legislativa, que tem 24 parlamentares, apenas um se manifestou. E os demais? Esse é o primeiro registro. O segundo registro, de alegria. São 199 anos da independência brasileira, que, a meu juízo, toda data importante quanto essa deveria ser exclusivamente para uma reflexão de cada um dos brasileiros sobre o país que vivemos, sobre a nação que vivemos, sobre o Estado brasileiro. Um Estado brasileiro que é a 3ª maior inflação da América Latina. São mais de 580 mil mortes pelo Covid. Então, uma reflexão sobre isso seria muito importante, mas muito importante mesmo. E o terceiro registro, para terminar, mas de mais alegria ainda, um grande abraço, mas um grande abraço mesmo, a cada um dos integrantes da Academia Mato Grossense de Letras, que hoje completa 100 anos de existência.
É mesmo? Hoje? 100 anos. 100 anos? Que maravilha. Todos lá. São quantos mesmo, imortais? São 40, mas tem 39 que tomaram posse, falta um que dia 14 se toma posse. Aos 39 aí, a instituição como um todo, parabéns, viu? É um orgulho muito grande, a gente sabe que ali passaram muitos nomes importantíssimos e há muitos nomes importantíssimos dos imortais lá. Dentre eles, alguém que eu não vou nem dizer o nome, né, mas que está aqui do meu lado direito, não que ele seja de direito, mas é Lorenberg Alves, que é um dos imortais da nossa Academia Mato Grossense de Letras. Parabéns aí pelo primeiro centenário. O Rodrigo Cirineu, muito bom recebê-lo de novo aqui, viu, doutor? E para falarmos dessa pauta aí, que hoje movimentou grande parte da nossa nação, país hoje todo envolvido, genuinamente já pelo 7 de setembro, que já é simbólico, não é? Mas hoje com esse gás a mais aí por conta desse momento político que nós vivemos. E eu perguntei aqui para o telespectador, o que você está achando, o que você achou do que aconteceu hoje? Você acha que o presidente Bolsonaro saiu mais fortalecido ou não mudou nada ou enfraqueceu, enfim? A opinião do telespectador, esteja à vontade para participar, não é? E eu queria saber do senhor, as suas primeiras impressões aí sobre o nosso 7 de setembro, esse especial de 2021. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Queria desejar uma boa noite também aos telespectadores, dizer da minha felicidade de retornar tão rapidamente ao programa Opinião e especialmente na data de hoje, na qual comemoramos 199 anos de independência. Queria parabenizar também na pessoa do professor Lorenberg os 100 anos de existência da Academia Mato Grossense de Letras. Paulo, os acontecimentos de hoje, eu vou me permitir fazer uma análise mais isenta possível, e a gente trabalha com direito e direito constitucional, que é a minha área de atuação acadêmica, onde eu obtive o título de mestre, e a gente diz que por mais que a gente tente ser o mais isento e técnico possível, não tem como a gente falar de direito constitucional sem falar de política, E os atos de hoje, sem querer justificar de um lado ou de outras opiniões, eles são um retrato, um reflexo muito da deficiência das instituições brasileiras, A própria chegada do Jair Bolsonaro ao poder significou um descontentamento muito grande com os governos anteriores. Eu venho estudando muito, professor, e estou escrevendo um novo livro de direito eleitoral sobre o ativismo judicial. Não se desconhece e não tem como negar a importância que o Supremo Tribunal Federal tem, as grandes conquistas que, de certa forma, foram implementadas por meio das decisões judiciais, mas há de se reconhecer, por outro lado, a própria academia faz isso e alguns setores da imprensa e os próprios interessados, de que há um avanço no sinal da Corte Suprema em alguns temas. E não deixa de ser heterodoxo do ponto de vista da técnica processual também a atuação do Supremo nesse inquérito. Não que ele não devesse existir, mas talvez ele devesse ser conduzido por algum juiz de primeiro grau, e não pelos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Há uma grande discussão em cima disso e o presidente da República acaba fazendo o papel de vítima dentro desse contexto. Inclusive, na manifestação de manhã, mandou um recado duro, um recado incisivo para o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Fux, dizendo para eles ele e os outros 10 ministros, entre aspas, darem um jeito naquele ministro que estaria jogando, como o Paulo disse, fora das 4 linhas da Constituição. Disse também que convocaria o Conselho da República para definir o que seria feito do Brasil daqui em diante. E, à tarde, ele saiu de Brasília, o presidente foi a São Paulo, e na Avenida Paulista faz um discurso curto, mas muito significativo do ponto de vista institucional e da democracia, quando diz que nunca será preso, como se nós estivéssemos a rememorar a máxima da monarquia, The King can do not wrong, o rei nunca pode estar errado, como se ele tivesse uma espécie de blindagem. Isso me deixou absolutamente perplexo. Mas além disso, quando o presidente diz que ele
só sai do Planalto morto, com a vitória, eu não me lembro se ele falou preso, alguma coisa nesse sentido, né? Acho que não, porque ele disse que não seria preso. Mas a questão é, esse tipo de discurso movimentou os partidos. A gente conversava um pouco antes do início do programa aqui, eu e o professor Lorenberg, né? O presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, vem conversando com os partidos de centro para discutir, eventualmente, até um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro por conta desses atos que, na visão da maioria das pessoas, ele estaria a afetar, a denegrir, né, as instituições e, inclusive, incorreria em crimes de responsabilidade das mais variadas ordens, inclusive por conta da reforma da legislação penal atualmente, que trouxe aquele capítulo no Código Penal de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Fora isso, Paulo, e para terminar essa parte introdutória, eu vinha lendo também, eu venho estudando bastante sobre as questões das decisões da Justiça Eleitoral, que há um inquérito, além de 2 ações contra o Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, há um inquérito instaurado de ofício no Tribunal Superior Eleitoral para apurar práticas, né, de hipotéticos captação ilícita de sufrágio, que seria compra de voto por meio de compra de apoio político, abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação, conduta vedada, que seria a utilização da máquina pública, que teve como início aquela live, né, que ele fez dentro do Planalto, no qual ele se manifestou contra a urna eletrônica e especialmente contra o Tribunal Superior Eleitoral. Para quem entende um pouco de direito eleitoral, isso é uma sinalização muito clara do Tribunal Superior Eleitoral de que o Bolsonaro pode começar a campanha inelegível. Porque como é que funciona isso? Esse inquérito, que pode ser, algumas pessoas dizem que não há precedente nesse sentido, há sim, ele pode ser instaurado de ofício pela Justiça Eleitoral. E não estou dizendo que seja o caso de reconhecimento dessas condutas ou não, mas em tese a Justiça Eleitoral pode de ofício determinar a instauração de inquérito para apurar eventuais violações da legislação eleitoral. E também, e isso é importante, a jurisprudência já se pacificou no sentido de que atos anteriores às campanhas, ao pleito eleitoral, podem denotar abuso de poder e conduzir à inelegibilidade. Então veja, ele já tem um inquérito instaurado contra ele e todos esses atos e essas manifestações podem implicar numa eventual candidatura natimorta do Bolsonaro, porque ele já pode começar a campanha com o reconhecimento eventualmente de uma inelegibilidade pela Justiça Eleitoral. É uma possibilidade, né? Que, aliás, isso circula, tem se falado ultimamente bastante nessa hipótese aí, né, da inelegibilidade. Ô, Lorenberg, deixa eu só fazer por favor, vamos participar da conversa aqui, senão o digníssimo Dorileu não vai querer pagar o seu salário no final do mês. Não, mas aí eu vou assistir e vou aprender muito. Mas, meu amigo telespectador, eu vou começar pelo começo. O amigo telespectador que já me conhece de outras datas sabe que eu sou um amante, um apaixonado e um ledor de tudo que é democrático. E não há nada mais democrático do que a manifestação coletiva. Não há nada mais, não há um pilar maior e mais que dá sustentação ao Estado democrático do que a expressão coletiva. Não importa se nas ruas estão 10 pessoas, se estão 50, se estão 13 milhões de pessoas. Isso, o número pouco importa. Não tem nenhum sentido o número, mas tem sentido a manifestação em si. Até porque eu não seria contra, porque eu sou até bobo, mas burro eu não sou. Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos seus artigos 18, 19 e 20, fala que a expressão, a liberdade de pensamento, a manifestação de pensamento, ela é importantíssima e é imprescindível. Por falar em pensamento, amigo telespectador, o pensar, todo verbo é uma ação. O pensar é uma ação individual, muito particular e solitária.
Mas quando você expressa o seu pensamento, você está dando publicidade ao seu pensamento. Quando você faz isso, você tem que fazer sob a ótica da responsabilidade. E se nós olharmos a Constituição Federal, vai falar da mesma coisa que falou, em outras palavras, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 5º, parágrafo 4º e parágrafo 16, sem falar o artigo 220 da Constituição Federal, que fala exatamente sobre isso, da liberdade de pensamento, da manifestação do pensamento. Manifestação, evidentemente, pacífica. Então eu nunca, jamais seria louco bastante para ir contra aquilo que eu vou sempre defender, que é a manifestação popular, a manifestação da população. Como estudioso, jamais sairei contra a manifestação, mas em defesa dela. Seja para A, para B, seja contra A, contra B, eu sempre serei um defensor da manifestação popular. Por outro lado, não se pode também perder de vista, e aí como estudioso do jogo político eu sou obrigado a estudar a pauta da manifestação. Veja a diferença, Paulo. Você defende a manifestação porque ela é algo imprescindível ao Estado democrático. Mas como estudioso do jogo político eleitoral, eu sou obrigado a estudar a pauta das reivindicações, a pauta que movimenta a manifestação. E nesse sentido eu tenho 2 registros a fazê-lo. O primeiro deles é exatamente que eu vi em alguns cartazes, não são todos, mas em alguns cartazes, fechamento do Supremo Tribunal Federal. Outro cartaz, morra ministro do Supremo Tribunal Federal na Avenida Paulista. Amigos, eu vou lembrar um artigo 331 do Código Penal, que o desacato a um funcionário ou o que a representa na sua função é crime. Crime de 6 meses de prisão a 2 anos de prisão. A gente não pode perder de vista isso, é aquilo que eu chamava a atenção antes. Quando você expressa o seu pensamento, tem que fazê-lo com responsabilidade. E nesse sentido, não se pode utilizar alguns verbos que são contrários à liberdade e à manifestação e à expressão, que é agredir, denegrir, ofender e invadir e ameaçar. Esses verbos não condizem com a liberdade de expressão. E o último, para fechar, Paulo, me perdoe estender um pouco mais, é para chamar a atenção, e eu não vou repetir a palavra do meu amigo, que ele foi muito feliz, mas para lembrar uma frase do presidente da República, Jair Bolsonaro, que ele disse que não irá mais aceitar, baixar a cabeça para decisão judicial. Aí é um perigo. Confesso que ele jamais irá cumprir o que ele prometeu em praça pública no discurso. Jamais. Sabe por quê, amigos? Se você abrir a lei de crime de responsabilidade, 1079 de 1950, no seu artigo 4º, está lá escrito no item 8º, desobediência a uma decisão judicial, caça-se o mandato do presidente da República. E esse artigo 4º da lei de crime de responsabilidade é o mesmo artigo 85 da Constituição. Ok, tá aí, portanto, os dois lados aqui falando no primeiro bloco. A gente vai ter que ir para o intervalo comercial, porque a Caroline já falou que a gente tem que ir para o intervalo comercial. E após o intervalo a gente retoma aqui a discussão, então, sobre esse 7 de setembro, o que disse, o que deixou de dizer, enfim, a sua participação também, se houver, você tem alguma opinião sobre isso? O que você achou? Concorda com o Lorenberg? Concorda aqui com o doutor Sirineu? Esteja bem à vontade para comentar e dar a sua opinião também, se concorda, se discorda, enfim. Aqui o espaço é todo seu, telespectador do programa Opinião, que dá o telefone é 99932-2529, o WhatsApp para você mandar aqui a sua participação. A gente volta já já. Pois bem, cá estamos de volta ao vivo nesta noite de terça, 7 de setembro, aqui com o programa Opinião, falando aí sobre muitas coisas, inclusive sobre a Constituição, para rimar, né? Essa moça tão bonita, mas tão maltratada,
nos últimos tempos aí, não é? Mas olha, antes de seguirmos aqui com o nosso bate-papo, hoje é literalmente um bate-papo, né? Com opiniões, a gente vai aqui com as informações sobre a pandemia, as informações que constam do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, mas que essas informações estão no Gazeta Digital, como você confere conosco aqui. A Secretaria de Estado de Saúde, a SES, notificou, aqui, deve ser 100, né, Caroline? Tem um negócio bem na minha frente aqui, é 100, né? Não, porque aqui tem é 10, né? Notificou 10 novas mortes pela Covid-19 em Mato Grosso. Os dados foram disponibilizados pela pasta no boletim epidemiológico desta terça-feira, dia 7. Conforme o documento, 255 novos contágios foram registrados na atualização, fazendo com que o Estado passe a contabilizar 524.641 casos da doença, dos quais em 13.567 ocorrências as pessoas não resistiram às complicações da pandemia. Eu queria só deixa só aí para mostrar aqui, porque às vezes lá em cima eu achei que eram 100, porque tem uma tarja preta aqui, ó, do telão, aí ficou bem em cima do 1 e eu não sabia se era 10 ou se era 100, mas felizmente, quer dizer, felizmente não, né? Melhor do que fossem 100, né? São 10 novas mortes aí pela pandemia, infelizmente, mas está caindo. Logo, logo a gente vai zerar isso, se Deus quiser. Está aí no www.gazetadigital.com.br. É só acessar lá e tem outras informações também, rapaz. Tem tudo sobre esse 7 de setembro, não é? Aqui no estado de Mato Grosso. Aliás, Caroline, o Boca, vamos ver, tem imagens aqui da mobilização nacional lá, ó. Aquilo lá em Brasília. Isso aí é ali na Praça dos Três Poderes. A movimentação, aliás, começou muito cedo, não é? E logo, logo a gente vai abrir mais as imagens aqui. A gente tem aí. Isso aí foi um pequeno embaraço que aconteceu no dia de ontem ainda, ontem à noite ainda, não é? Aí um tumulto que houve lá, empurra, houve um cordão da polícia militar, mas depois os manifestantes acabaram conseguindo adentrar. Aí já é hoje de manhã, lá na Praça dos Três Poderes, o presidente Jair Bolsonaro com a sua equipe, não é, acompanharam essa cerimônia e também teve ali também a apresentação de paraquedistas e, enfim, mais uma apresentação cívica propriamente, não é? Nessa ocasião aí, na parte da manhã, que houve, em determinado momento, o discurso inflamado do Bolsonaro, onde ele realmente deu um recado diretamente ao Supremo Tribunal Federal, isso que disse que o Cirineu foi um recado realmente ao Supremo Tribunal Federal ali. E quando ele fala assim, isso aí ainda é em Brasília, né, Caroline? Isso aí ainda é em Brasília. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar já aí eu queria ter uma opinião aqui, doutor Rodrigo e também Lorenberg, de vocês sobre, evidentemente, vocês não são especialistas em estatística de público, mas quantas pessoas, na opinião de vocês, tinham lá hoje Você viu na TV também, nas redes sociais, né, doutor? O que o senhor acha que houve ali de público ali? Porque falou-se em vários números, em várias projeções, uns dizem isso, outros dizem outra coisa, aí é o povão, eu honestamente, nem no impeachment da Dilma vi tanta gente. Agora, quem diga que teve 25 mil pessoas, os mais otimistas da esquerda, né? Porque essa avaliação que falam 25, olha, quanta gente, era muita gente. Mas aí, o que você achou aí de público? Tinha o que aí? Olha, Paulo, antes disso, acabei esquecendo, tem um grande amigo que está assistindo o programa de Portugal, Ronaldo Ramos. O Ronaldo. Pediu para mandar um abraço para o professor
e pro nosso amigo Paulo. O Ronaldo, um abraço, viu? Não é o Ronaldo Ramos. Não é o Cristiano, não, né? Não. O Cristiano Ronaldo. Que é de Portugal também, lá. Mas, viu, eu morei em Brasília e conheço bem ali aquela região dos Três Poderes. Me impressionou muito um vídeo de drone que eu assisti no Instagram de algumas pessoas que postaram. E ali cabe muita gente. Ali cabe muita gente e estava derramando gente no bom português ali. Então, na Avenida Paulista também, para quem conhece aquela avenida ali, estava lotado, né? Então, na minha impressão, foi bastante gente, viu, Paulo e professor Lorenberg? Considerando que o estádio antigo do Maracanã, lá cabiam mais de 110, 115 mil pessoas, só nessa geralzona que deu ali, aquela mais aberta, que parecia um mar de gente, ele dava uns 5 ou 6 maracanãs ali, lotados ali. Tinha muita gente. Eu não vou arriscar, como muita gente falou que tinha mais de 1 milhão. Olha lá o tanto de gente que tinha. É gente para dedéu. Agora, os entendidos da Polícia Militar, eles têm uma... Já saíram dados oficiais? Pois é, até agora eu não vi nenhum... Só chutômetro aí. O povo dá... O valor econômico tinha 14 mil ou 20 mil pessoas, por exemplo. Lorenberg, e você com o seu faro de estatístico, o seu faro estatístico aí, tinha quantas pessoas ali na... Olha só, deixa eu contar. 1, 2... Quantas pessoas tinham ali? Mas você falou que ia contar? Não dá para não. Não, mas, amigo, eu sou ruim de estatística, mas dependendo... Veja, quando você está lá no meio do grupo de pessoas, talvez a sua visão e a sua leitura, meu amigo, talvez seja melhor do que via televisão. Porque a televisão, do ângulo, dependendo do ângulo que você filmar, você filma com pouca gente ou com muita gente. Exatamente. Então é muito difícil, muito complicado você estimar via televisão. O Gerson aqui está na minha frente, sabe disso muito melhor do que eu, porque ele é um grande especialista no assunto da televisão. Por outro lado, amigos, eu volto aqui a insistir naquela primeira frase que eu mencionei. Independentemente da quantidade, eu estava acompanhando e de acordo com o veículo de comunicação que eu vi, que a Polícia Militar havia estimado 23, 24 mil pessoas em Brasília e 125 mil pessoas na Avenida Paulista. Independentemente se esses números estão certos ou não, eu quero chamar a atenção para uma outra observação. Vamos imaginar que no Brasil todo, as 26 capitais e mais o Distrito Federal, tivemos 13 milhões de pessoas participando da manifestação. E aí eu quero provocar uma reflexão. De acordo com o IBGE, nós somos 213,3 milhões de pessoas. Ou seja, se nós tivéssemos em praças públicas, nas ruas, 13 milhões, estariam em casa 200 milhões. Então, veja, eu estou lembrando esses números para chamar a atenção que, independente do número que foi na rua, o importante é você valorizar a manifestação coletiva. E eu vou fazê-lo sempre, ainda que eu tenha críticas a respeito das pautas mencionadas. Ok, é verdade. E lá na Avenida Paulista, como disse aqui o Lorenberg, até o próprio governo do estado de São Paulo estimou em 125 mil pessoas, o que também, se você fizer uma comparação direta com o que ocorreu em Brasília, as ideias não correspondem aos fatos. Mas como que eu vou provar isso? Eu tenho só as imagens, e as imagens valem por muito, né? Valem por muito. Não dá para entender que ali tenha apenas 125 mil pessoas na Avenida Paulista, naquilo, todos os quarteirões lotados, todos nas imagens aéreas que a gente observou. E a Caroline está me dizendo que lá em Brasília, conforme estimativa, acho que oficial, né, Caroline? Do Correio Brasiliense, 400 mil pessoas aproximadamente, que está mais dentro do contexto ali, embora, olha lá, muita gente, 400, de acordo com o Correio Brasiliense. Tem não tem 400 mil pessoas. Você acha que não tem não?
Aquele espaço é grande, eu acho conheço que bem tem aquele muito espaço, mais. mas não cabe 400 mil pessoas ali. Eu acho que tem muito mais, porque na época do impeachment da Dilma, tinha muito, muito menos do que isso aí, e falou-se um número muito maior do que esse que estamos falando aqui hoje. E, bom, enfim, vamos ficar discutindo aqui, vamos dar a volta em círculo e não vamos conseguir. Agora eu quero dizer assim, o doutor Rodrigo Cirineu, o senhor falou aí dessa questão do Conselho da República que o presidente mencionou na parte da manhã, que amanhã, segundo ele, amanhã dele, eu não sei se é amanhã propriamente ou se no futuro, né? Ele disse, amanhã eu vou chamar o Conselho da República para discutir isso aí, que é conselho composto. Aliás, eu nunca vi isso enquanto jornalista, esse conselho ser acionado. Bora ver se agora, se ele será realmente acionado. Perdoe, Paulo, perdoe. Já foi acionado uma vez só no governo Michel Temer. Ah, foi? Foi. Depois de 30 anos. Em que ocasião que foi isso? Foi no Michel Temer quando mencionou a questão da intervenção federal no Rio de Janeiro. Foi chamado Conselho por conta daquela intervenção lá, verdade. É verdade. Então, houve essa questão. Agora, ele promete para amanhã. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, ele emitiu uma nota à imprensa no início da noite de hoje, dizendo que amanhã, na abertura dos trabalhos lá, ele vai fazer uma manifestação detalhada sobre o que dizem, o que pensam todos os ministros, né, em nome da instituição como um todo, porque eles acham que tem sim que se manifestar, porque o que disse Bolsonaro foi muito forte, e agora o Bolsonaro, doutor Rodrigo, terá que fazê-lo, porque se ele falou que vai chamar o conselho, vai ter que, porque senão fica feio para ele, né, também, né? Eu vou reunir o conselho para a gente tomar uma decisão, mesmo que seja para não dar em nada, para receber um não. O Rodrigo Pacheco já disse, insinuou assim, né, também por Twitter, que não concorda muito com isso não, quer dizer, já deu um sinal de que não vai concordar, quer dizer, é melhor receber não do que ele não fazer nada, né? Agora, o que pode vir disso aí? O negócio, a pergunta que tem que ser feita é essa, o que fazer no day after, no dia seguinte, porque a manifestação, sendo ela boa, positiva, aos olhos do governo, não basta isso, tem que resultar naquilo que a pauta deles, o governo, pede, que é aquilo, né, que é o respeito às liberdades, respeito à Constituição, etc, etc. Veja, Paulo, eu não vejo sentido nenhum, né, nessa proclamada reunião do Conselho da República. Primeiro porque os próprios presidentes dos poderes aí já sinalizaram desconhecer, né, essa convocação, desconhecem essa conversa. Segundo, que não existe uma pauta pré-definida por Bolsonaro para ser discutido no Conselho da República, como o professor Lorenberg disse. Quando Michel, depois de 30 anos quase 30 anos da Constituição, aciona, era uma questão específica relacionada à necessidade ou não de intervenção federal no Rio de Janeiro, né? É para esse tipo de situações extraordinárias que o Conselho da República existe, né? Agora, você convocar o Conselho da República para fazer uma conversa aí para tentar apaziguar ânimos, né? Tentar distensionar esse cabo de guerra entre os poderes, porque o que a gente vê hoje é o seguinte, né? É o Supremo Tribunal Federal de um lado, a Justiça, o Poder Judiciário de uma forma geral, porque o TSE, também presidido pelo ministro Barroso, vem se posicionando contundentemente contra as manifestações do presidente da República, e ele do outro lado, né? O professor Oscar Vilhena Vieira, da FGV, da cadeira de Direito Constitucional, fala que isso se chama constitutional hardball, ou seja, jogo duro constitucional, quando os poderes eles se tensionam de tal forma que fica esse cabo de guerra, né? Nessa circunstância, nesse caso, me parece que quem deve ser o árbitro, o moderador e tomar as posições necessárias é o Congresso Nacional, né? Que até agora o presidente Arthur Lira é muito alinhado com o presidente da República, vem se colocando aí de uma forma, vamos dizer assim, bem pacífica, né, para a gente usar um termo tranquilo. E o Rodrigo Pacheco, por outro lado, presidente do Senado, né, vem dando mostras de que não está muito alinhado com o presidente da República. Mas, só voltando então a essa questão, eu não vejo sentido nenhum, né, na convocação desse conselho. O sentido que está sendo colocado aí, para a gente encerrar esse bloco, já me disseram aqui que eu tenho que ir para o intervalo de novo,
O motivo aí que está sendo colocado, e eu concordo com esse motivo, é esse atropelo às liberdades. Essa menina aqui, a Constituição Federal, aqui no artigo 5º aqui, o senhor sabe, o senhor conhece mais do que ninguém aqui, o senhor Lourenço, estão rasgando isso aqui, gente. O digníssimo senhor Alexandre de Moraes dobrou a aposta. Hoje, agora há pouco, dobrou a aposta. Ele mandou, por exemplo, prender novamente o Oswaldo Eustáquio, aquele jornalista que insiste em chamar de blogueiro. Por quê? O Oswaldo Eustáquio, jornalista, ontem realizou uma live e dessa live participou o Zé Trovão. Sabe o Zé Trovão? Os caminhoneiros lá. Participou em locais diferentes, não é? E uma outra pessoa, um outro deputado federal. 3 pessoas lá. E aí hoje o senhor, o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal manda prender mais uma vez o Oswaldo Eustáquio. Lembrando que ele já foi preso, inclusive deu problema lá, supostamente por conta disso que ficou paraplégico. Quer dizer, existe inclusive, além disso, existe o sigilo da fonte, que você não precisa de revelar. O cara tem mandado de prisão, o Zé Trovão. Até então, o motivo seria esse, né? Por quê da prisão? Porque o Zé Trovão tem mandado de prisão, está foragido e tudo mais. Aí vai lá o Oswaldo Eustáquio, encontra o Zé Trovão, sabe, localiza, faz a live, e aí o senhor ministro Alexandre vai lá e manda prender mais uma vez o Oswaldo Eustáquio. Isso não é exorbitar, isso não é atropelo ao artigo 5º da Constituição, isso não é atropelo a isso que a gente chama de... Aí você fala aqui, doutor, mas eu não vejo motivo. Para que motivo maior? Tem gente presa por crime de opinião no país. O senhor vai opinar sobre isso também, é um assunto que a gente requer mais debate, mas após o intervalo comercial, porque eu tenho que ir, porque senão aqui me complica para mim. Mas eu só queria, só para deixar esquentar um pouquinho essa conversa, o Opinião dá um tempinho só, após o intervalo comercial a gente volta a falar sobre isso e outros assuntos mais relacionados à pauta de hoje, que é o dia 7 de setembro, Independência, comemorações no dia de hoje. Instante só. Olha, o último bloco do Opinião, vamos fazer o seguinte, neste bloco tem muita coisa para falar, inclusive nossas opiniões, elas têm que ser de forma mais sintéticas, mais concisas, para a gente conseguir pôr para fora aí toda a raiva que nós temos, enfim, brincadeira, não estou falando de raiva não, todas as nossas opiniões aqui sobre esses assuntos que estão sendo abordados aqui. Antes, Caroline, Boca, vamos ver aí algumas coisas que rolaram pelo estado de Mato Grosso. Tem alguns municípios aqui que também fizeram aliás, vários municípios fizeram manifestações, temos imagens de alguns aí. Coloca pra gente aí e vai me falando aquilo, Caroline, de onde que é, pra gente ver. Aqui na cidade de Cuiabá, por exemplo, aí, essas imagens aí é daqui da capital. Eu vi vários vídeos aqui, inclusive da Avenida CPA, lotada, muita gente, mais em termos de carreata, né? Porque não houve aglomeração de pessoas propriamente, mas carreatas, assim, ali na Avenida Rubens de Mendonça, estava ali desde até no Comando Geral, né? Lá da Prainha até no Comando Geral, fora a fora, muita gente participando realmente. Além de Cuiabá, teve também outros municípios que a gente vai colocar aqui, rapidão, só para a gente matar, aí na cidade de Juína, esse aí, também houve manifestações por lá, e a cidade de Juína que teve por muitos anos aí, na sua gestão municipal, um prefeito do PT, né? O Partido dos Trabalhadores comandou ali a cidade por muito tempo, Ságuas Moraes, inclusive de lá, né? Ex-deputado federal, estadual também, foi prefeito também na cidade de Juína, e lá também teve essa manifestação. Aí já em Lucas do Rio Verde, aí em Lucas do Rio Verde, já é uma cidade voltada para o agronegócio, também teve essa movimentação. Já aí você vê em Matupá, enfim, houve manifestações, umas grandes, outras pequenas. Essa aí é em Nova Mutum, por exemplo, também já formada por carretas, não é?
cada um dando a sua contribuição em termos de manifestação. E aí também na cidade de Novo Mundo, com tratores, colheitadeiras, enfim, lá na cidade de Novo Mundo. E aí lá em Poço da Serra, aí também uma carreata na principal avenida da cidade de Pontes e Lacerda. Bom, enfim, e aí tem Rondonópolis, que também se manifestou. Eu queria puxar para cá, voltar aqui para... Aí, ó, tem Sinop também. Além de Sinop, tem uma outra cidade também que eu queria... Ó, Sinop teve movimentação também, lá no município de Sinop. E aí lá em Primavera do Leste também, que houve... A gente recebeu imagens também de manifestações nesse 7 de setembro lá. Doutor, e aí? Eu estava comentando no bloco anterior, vamos falar aqui disso que eu falei, da razão, causa, circunstância. Você falou aí do, o que objetivo de acionar o conselho, né? Eu queria que o senhor discorresse aí numa breve opinião. Se você puder me emprestar a menina Constituição Federal, Paulo, só eu para... Vou emprestar para o senhor, mas eu tenho ciúme dela. Tá bom, eu te devolvo. Quando eu falei que eu não via sentido, eu queria dizer isso ao telespectador, é porque o Poder Judiciário, Paulo, ele não faz parte do Conselho da República. Né? E com relação a essa menina aqui, a Constituição Federal, embora eu tenha algumas reservas como alguns pontos das decisões do ministro Alexandre, porque como disse o professor Lorenberg aqui, e não quero colocar palavras na boca do professor, depois o professor vai se manifestar. Mas todo ato de manifestação de pensamento, ele é bem-vindo e albergado pela Constituição Federal e pelos tratados de direitos humanos. E, evidentemente, que toda manifestação tem custo. Então, as pessoas que estão dispostas a se voluntariamente se manifestar têm o direito de financiar esses atos. Então, não deixa de causar certa perplexidade, por exemplo, a decisão que manda arrombar o cofre da AproSoja e tudo mais. Por outro lado, eu costumo não me manifestar em questões processuais das quais eu não conheço. Certamente o ministro Alexandre de Moraes deve ter algum indício que denote que essas pessoas ligadas a essas instituições, de certa forma, estão financiando atos que podem beirar ao crime, né? Mas isso tudo deve ser bem discutido e bem aquilatado no Supremo Tribunal Federal. E como a gente havia conversado no intervalo, o ministro Alexandre de Moraes é um dos ministros, né? Essa discussão ainda não se tornou definitiva no Supremo Tribunal Federal. Aos interessados é possível manejar os instrumentos jurídicos cabíveis para que o pleno do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o colegiado, se manifeste, né? E voltando a essa menina aqui, existe um debate acadêmico que é um dos debates que permeiam o estudo do constitucionalismo mundial, que é saber, Paulo e professor Lorenberg, quem é o guardião da Constituição. Né? Tem um debate que ficou conhecido mundialmente entre Carl Schmitt, que foi acusado assim, de ser o teórico do nazismo, e de Hans Kelsen, né, que é o idealizador das cortes constitucionais. E Carl Schmitt defendia, né, muito na linha do que o Führer depois veio a defender na Alemanha, que ele seria o defensor da Constituição, né, e em casos extremos ele poderia invocar a Constituição, e vem aquele debate, né, esdrúxulo que inclusive o Ives Gandra fala da invocação do artigo 142 e tudo mais, e Kelsen, por outro lado, dizia que o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal, são as cortes constitucionais, na verdade por isso que eles existem. E quando a gente fala, Paulo, de direitos fundamentais, liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade de reunião, mal ou bem, a opção do Constituinte foi a eleição do Supremo Tribunal Federal como intérprete e guardião final da Constituição. Isso não quer dizer que o Supremo não erra. O Supremo erra e erra muito. Agora, é ele quem cabe definir, né, se há a necessidade de serem implementadas essas medidas, né, se a liberdade de expressão comporta uma interpretação mais ampla, né, no sentido de que pode tudo, ou essa liberdade de expressão deve ser lida de acordo com as demais previsões constitucionais, porque, por exemplo, como disse o professor Lorenberg,
nós vimos cartazes hoje de... Pouquíssimos. Destituição de ministros do Supremo. Sempre haverá, doutor. Esses cartazes aí que o Lorenberg citou no bloco anterior, sempre haverá. Realmente houve. Num mundo de gente aquilo lá. Mais de gente aquilo lá. Houve. Aí as pessoas, especialmente a quem de direito interessa, quem interessar, vai lá, pega aquele. Quer dizer, você pega aí 400 mil pessoas, você pega meia dúzia de gente pedindo lá fechamento do STF. Veja, e para finalizar, Paulo, nós temos que lembrar que hoje é o dia da independência do Brasil e não da independência do governo Bolsonaro. Uhum. Então, assim, eu vou dar de barato esses cartazes, mas um presidente da República, com todo respeito, né, dizer que só sai do Planalto preso, morto ou com a vitória, ele no mínimo está dizendo que não vai aceitar um resultado eleitoral que lhe seja contrário, né? Isso é uma violência contra a democracia, porque a ambiência democrática parte do pressuposto de aceitar a derrota. Ok. Pode devolver aqui, por favor? Claro. Obrigado. Está devolvida a sua menina. Lorenberg, antes de chamar o Lorenberg aqui, olha, a gente mostrou aqui as manifestações pró-Bolsonaro, mas teve gente que também estava lá criticando, né? Hoje saiu às ruas para criticar. Isso aí, por exemplo, é um protesto, uma manifestação que houve, isso foi salvo engano, foi lá no Anhangabaú, Em São Paulo. lá em São Paulo, né? Fora Bolsonaro e tal. Olha a diferença, né, de público. Mas, enfim, a eloquência das pessoas. O primeiro era Salvador. Aí sim essa aí lá em São Paulo, Anhangabaú. Né? Também teve o pessoal lá, PT, PSOL, PCdoB, o pessoal também criticando o pessoal da oposição propriamente lá. E aqui no estado de Mato Grosso teve também? Não, teve não, né? Aqui essas manifestações, pelo menos que a gente tenha. Isso aí é o quê? Isso aí é em Cuiabá também. Vamos para as fotos para acelerar aí, para a gente ouvir aquilo lá. Aí são fotos também dos. Aqui é a Nelinda Scala, não é? Pareceu a professora Nelinda. Aí as fotos aí. Fora Bolsonaro, não sei o quê. Homicida, genocida, a Edna Sampaio, vereadora, pessoal também criticando aí, visivelmente em número bem menor, não é? E aí vale tudo, pode xingar de genocida, de tudo, aí ninguém fala nada, né? E tal, pode. Agora quando o cara... Bom, enfim, Lorenberg, por favor, seu comentário aí de forma bem rápida para a gente. Muito rápida, discordando da última frase sua, não pode tudo não. O que vale para A tem que valer para B. Qualquer agressão, tanto para quem é oposição, quanto é a situação, não vale. Eu volto aqui a repetir, amigos. Vou repetir isso sempre. Liberdade de expressão não condiz com os verbos ameaçar, porque isso é crime. Ameaçar é crime. Denegrir a imagem do outro, isso é crime. Ofender é crime. Não é liberdade de expressão em nenhum momento, em nenhuma situação. Então vale para A e tem que valer para B. Se a oposição, lá naquela região de São Paulo, agrediu qualquer instituição e agrediu a presidência da República, eu estou falando a presidência da República, a instituição presidência da República, que a meu juízo deve ser preservada tanto quanto o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, nós podemos mencionar os erros cometidos pelo presidente da República, mas defender sempre a instituição chamada Presidência da República. Nós podemos apontar o erro de um parlamentar, ou do Senado, ou do Congresso, mas defender o Senado e a Câmara Federal e o Congresso Nacional. Eu estou repetindo aqui, amigos, só para lembrar que na teoria o nosso sistema é bicameral, mas na prática são 3 câmeras, são 3 casas. Tem uma situação da Câmara Federal, tem a do Senado e tem a reunião das 2 casas. Portanto, nós temos na prática 3 casas e não apenas 2, como é na teoria. Então eu volto a lembrar sempre, amigos, liberdade de expressão é uma coisa
e, sobretudo, tem que ser revisto por quem chefia os poderes. E aí eu vou tocar exatamente num ponto. O presidente da República não está acima da regra, da norma e da lei. Doutor, eu vou Os pegar... ministros do Supremo não estão acima da regra e nem da norma. Ninguém está. A regra e a norma têm que ser preservadas. Eu vou pegar o que o Lorenberg falou aqui agora. Eu estava procurando aqui, o caríssimo Rodrigo Cirineu falou aí, citou o doutor Ives Gandra, agora há pouco, e eu estava lembrando de uma fala dele recente, artigo 68 da Constituição. Que fala da invocação das Forças Armadas? Não, que fala que cabe ao presidente da República, ele fez o juramento de defender a Constituição Federal. Logo, ele vai lá, da forma dele, e expõe aquilo que ele fala, aquilo que ele disse, não é? De defender as quatro, que trabalha dentro das 4 linhas e que irá até as outras consequências, para, inclusive, reunir Conselho da República e tudo mais. Então, ele jurou, ele tem que ir atrás disso, desse cumprimento. E aí, isso que o senhor falou aí, professor, também você falou alguma coisa agora que eu até ia anotar aqui. Eu só discordei de você quando você mencionou, então vale para aqui? Eu falei, não vale. Não, que vale para um seguinte, e vale para o outro. Eu queria que o senhor comentasse para a gente caminhar para o final. Olha só, a questão que também está na Constituição e que o presidente Bolsonaro quis dizer isso, ordens absurdas não se cumprem. Por isso que ele exalta do jeitão dele, ele só sai daqui, né, morto ou coisa do tipo. Ordens absurdas não se cumprem. O que tem havido aí são decisões que atropelam a Constituição e que são cumpridas. Está aí o caso do Zé Trovão, que na minha avaliação não prenderam ainda porque alguns policiais, a consciência pesou e falou, peraí, não é caso crime de opinião de se prender o rapaz. Opinião minha, não é? Agora, na minha avaliação, o que o presidente quis dizer é isso. Senão, daqui a pouco vai virar samba do crioulo doido essa nação aqui. Mas veja, Paulo, apesar do presidente se contradizer... 1 minuto e meio para o senhor falar. Certo, se contradizer quando ele diz que nunca será preso, ele sabe que ele pode sair preso do Planalto se ele descumprir uma decisão judicial. Não existe isso de decisão absurda, eu não vou cumprir. Né? Não existe hipótese de descumprimento de decisão judicial no país. Mesmo absurda? Mesmo absurda. E com relação ao que você falou, para eu terminar, sobre o presidente da República também ser intérprete constitucional, nós 3 aqui somos intérpretes constitucionais. O professor Peter Haberle tem um livro que fala sobre a sociedade aberta dos intérpretes constitucionais. Todos nós interpretamos a Constituição e contribuímos para dar sentido a ela. Mas por isso que eu disse, o Supremo... O presidente fez juramento. Eu fiz quando peguei minha OAB também. Mas o senhor tem OAB, eu não tenho, por exemplo. O presidente também não tem, mas ele fez o juramento. Mas por isso que eu falei, Paulo, que o Supremo é o intérprete e guardião final, porque ele tem a última palavra. É isso que eu quis dizer. Não significa que as outras instituições não interpretem a Constituição, mas quem dá a palavra final é o Supremo Tribunal Federal. Lorenberg, até amanhã. Um abraço aí. Até amanhã, meu amigo. Temos mais... Eu queria muito continuar concordando ou discordando de vocês aqui, mas não tem mais tempo para mais nada. Muito obrigado, viu, Rodrigo Cirineu, por ter achado um tempinho aí, por ter vindo em pleno feriado falar conosco aqui. É muito bom recebê-lo aqui. Muito obrigado, Paulo. Eu mais uma vez agradeço o convite. É uma felicidade muito grande estar aqui contigo e com o professor Lorenberg, né, e junto aos telespectadores a gente discutir, né, questões políticas, questões de direito constitucional, direito eleitoral, enfim. E repito uma vez mais, porque da última vez que eu fiz esse compromisso deu certo. Precisando, eu sou um soldado, pode me colocar. Opa! Falou, tem que fazer continência. O soldado, então, aqui, falou conosco aqui no Opinião, aqui, Rodrigo Cirineu, advogado dos bons aqui do estado de Mato Grosso. Eu gosto muito de ouvi-lo, mesmo que eu sou discordado de vez em quando, mas eu gosto de ouvi-lo para aprender, inclusive, como esse rapaz aqui. Até amanhã, então. Até amanhã, meu amigo. Amanhã a gente entrevista ao vivo o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, o professor Evandro Soares, ao vivo, às 7h30 da noite, nesta quarta-feira. Então, se cuida, até lá, fica bem, fica com Deus também.